Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. É um prazer estar de volta à Jovem Pan, esse santuário da liberdade de expressão, e é uma imensa honra falar para uma audiência tão qualificada. Que Deus nos abençoe e ilumine meus pensamentos para que eu faça jus a essa oportunidade. Nosso editorial de estreia é sobre um abismo ético nas eleições de 2022. Mas ao contrário da imprensa militante que a gente encontra por aí, tentando se disfarçar de jornalismo isento, aqui a gente preza pela transparência com o público e eu já vou logo avisando. Eu sou Lula não. E para mim, essa é uma questão de ordem moral. Para pensar, nenhum outro presidenciável foi condenado por corrupção, muito menos em segunda instância. E conforme explica o ministro Luiz Roberto Barroso, depois da condenação em segundo grau, não cabe mais discutir fatos e provas. O que isso significa? Que a partir da sentença condenatória colegiada, há uma certeza jurídica sobre a existência do crime. Por isso que o ministro Barroso sustenta, com razão, que não prender condenados em segunda instância fere a credibilidade do Poder Judiciário. E no caso do Lula, ele foi condenado mais de uma vez. Portanto, para a justiça brasileira, além de corrupto, Lula era um criminoso recorrente. E esse é o abismo ético que separa o Lula dos demais pré-candidatos à presidência da República. Contra os outros nomes, há muitas críticas e até acusações, mas elas não são baseadas no julgamento dos tribunais. Embora as sentenças condenatórias contra o ex-presidente tenham sido anuladas pelo STF, isso se deu por supostos vícios processuais. O Supremo não se manifestou sobre o mérito dessas condenações e Lula não foi absolvido. Por isso, não tem cabimento falar que Lula é inocente e basta abrir um dicionário para confirmar. Inocente é quem não cometeu crime, não o criminoso que teve as suas ações penais anuladas. E vamos combinar que extinguir um processo ainda não tem o poder de apagar o passado. Mas, falando em passado, tudo isso já é leite derramado. O fato é que o malabarismo jurídico do STF já assegurou ao Lula um lugar privilegiado nas eleições. Agora só nos resta olhar para frente, apontando as contradições de quem quer fazer o país andar para trás. E nesse espírito, eu gostaria de resgatar e repercutir com vocês uma fala chocante da senhora Maria Alice Setúbal. A herdeira do Grupo Itaú nos brindou com a seguinte pérola. Vejo que Lula tem um compromisso com a defesa da democracia e com todas as suas instituições. Olha, eu não sei se a dona Alice vive no Brasil ou habita o País das Maravilhas, mas afirmar que o Lula da Silva tem compromisso com a democracia é como dizer que o Fernandinho Beiramar é um aliado da segurança pública ou que o João de Deus respeita as mulheres. Numa democracia, o poder emana do povo soberano e todos devem se submeter ao império da lei. Mas o corrupto é um egoísta patológico que se coloca acima da lei para obter vantagens indevidas em prejuízo de toda a sociedade. E num país como o Brasil, repleto de demandas sociais urgentes, praticar ou mesmo viabilizar a corrupção é roubar dinheiro de pobre, é matar gente trabalhadora na fila do SUS, nas estradas esburacadas, nas ruas sem policiamento. Então, conta para mim, dona Maria Alice, como que um ex-condenado por corrupção, entusiasta do controle da mídia e apoiador de ditaduras socialistas pelo mundo pode ser considerado um defensor da democracia? E aproveitando o ensejo, na sua opinião, qual que é o compromisso do Lula com as instituições democráticas? Seria algo como o mensalão, quando o governo petista subornava o Congresso com propina? É muita incoerência, mas a fala infeliz dessa senhora é reflexo da mentalidade de certas elites que estão completamente desconectadas dos reais anseios da população. Segundo o último barômetro publicado pela Transparência Internacional, 90% dos brasileiros acreditam que a corrupção é um grande problema do país. E esses números fazem sentido, porque nós somos uma nação de vítimas da corrupção insultadas pela impunidade. Vocês acham que seria bom para o Brasil ter um ex-condenado pela justiça na presidência da República e no comando supremo das Forças Armadas? É claro que não. Lula, não. Se você deseja compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais ou por WhatsApp, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Você também pode acessar o canal Caio Coppola no YouTube. Depois do intervalo, nós vamos filosofar sobre pontos de vista e em ritmo de samba. Boletim Coppola.
É hora de anunciar uma parceria pela liberdade de expressão. A Brasil Paralelo agora é patrocinadora oficial do Boletim Coppola. É uma união de marcas que defendem garantias fundamentais do indivíduo, que não aceitam se submeter ao politicamente correto e que não abandonam a busca pela verdade. Para você saber mais sobre essa plataforma repleta de conhecimento, clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso a conteúdo de qualidade que transformará a sua compreensão sobre o Brasil. Quando você assiste ao Boletim Coppola, tudo o que você vê é consequência de alguma inspiração e muita determinação. E o que eu construí até hoje veio à custa de muito esforço e algum sofrimento. Por isso, eu só colocaria o fruto do meu trabalho em mãos absolutamente confiáveis. E eu já escolhi quem vai cuidar do que eu já conquistei. Conheça a Aquavero Investimentos. Eu sei que eles podem proteger e ampliar as suas conquistas também. Clique no link aqui no descritivo desse vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br/boletim. Boletim Coppola. A introdução que você acaba de ouvir é de um samba chamado Ponto de Vista, gravado há mais de 10 anos pelo grupo Casuarina. Essa canção fala sobre enxergar o mundo de perspectivas diferentes e sobre respeitar a opinião alheia, por mais divergente ou absurda que ela seja. Além da sua poesia inspiradora e apaziguadora, essa música se conecta com a mensagem mais importante que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse programa de estreia. Vamos começar ouvindo a primeira estrofe. Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. A gente sabe que estrelas não orbitam planetas e a gente também sabe que nem todo mundo que vem ao mundo nasce belo. Ainda assim, sob determinadas circunstâncias, a percepção de uma pessoa sobre esses fatos pode ser comprometida. E em muitos casos, a nossa compreensão da realidade fica limitada pela nossa ignorância. Por exemplo, olha quanta coisa que existe do lado de fora de um círculo. Mas se você fosse um ponto dentro desse círculo, para você ele pareceria infinito. Outro trecho que eu gosto muito é esse aqui. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Aqui eu não poderia concordar mais. Todos nós somos fragmentos da criação, até os loucos, os incompreendidos, os equivocados, os ignorantes. Então, por que não tolerar e por que não respeitar a opinião do outro? Claro que tolerar não significa aplaudir, e respeitar não significa deixar de criticar. O meu trabalho, inclusive, é ser crítico, mas não desrespeitoso. E no meu caso, quem dá os limites entre a crítica incisiva e a ofensa desrespeitosa é a lei. Mas o respeito ao qual esse samba se refere não é um conceito de direito, é um conceito de civilidade, de empatia. Respeitar é aceitar a divergência, é portar-se com urbanidade diante do contraditório, é entender que ninguém é dono da razão, e que no plano geral das coisas, a evolução do homem depende da pluralidade de ideias e do conflito intelectual saudável. E tudo isso a partir de diferentes pontos de vista que às vezes incomodam nossas certezas adquiridas. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito, ponto final. E falando em respeito, eu tenho um pedido para você que aprecia meu trabalho. Eu sei que muitas vezes meus comentários são aproveitados e compartilhados em discussões políticas, e isso é muito gratificante. Mas, por favor, use o nosso conteúdo para persuadir, nunca para hostilizar. Não afaste o outro com grosseria, conquiste o próximo com gentileza. Se a razão estiver mesmo do nosso lado, no tempo de Deus, o nosso ponto de vista vai prevalecer. E para fechar, saibam que esse pequeno programa é a realização de um grande sonho.
Por isso, muito obrigado a todos que colaboraram. E um agradecimento especial ao Dr. Paulo, que me apresentou esse samba e tantas outras músicas maravilhosas. Do ponto de vista do seu filho, o senhor é um herói. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. O jeito é manter o respeito e ponto final. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.